A paz do Senhor a todos. Eu queria deixar aqui uma palavra que está em Salmos capítulo 90, versículo 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esse salmo é uma oração de Moisés. Moisés, como todos sabem, ele foi criado no Egito com toda a sabedoria terrena que o Egito poderia lhe proporcionar. Mas Deus ele tinha um plano diferente para Moisés, e assim sendo, Moisés ele começou a ser usado por Deus na saída do povo do Egito. Moisés ele teve muito contato com Deus. A intimidade que Moisés tinha com Deus era tamanha que a Bíblia ela diz que não houve profeta como Moisés em todo o Velho Testamento. Não houve profeta como ele. O caso aqui é o seguinte: Moisés, na sua oração, ele pede a Deus para ensinar algo para ele de extrema importância. Olha o que ele pede. Ele pede ao Senhor para ensinar a ele a contar os seus dias. É uma oração, no mínimo, interessante. Quem não sabe contar os dias, não é mesmo? Quem é que não entende o que é a contagem de um dia após o outro? O que Moisés de fato queria dizer aqui para o Senhor? O que ele queria ser ensinado afinal? A questão é, o ser humano ele não compreende a sua temporalidade. Ou melhor, às vezes ele tem medo de compreender a sua temporalidade. Porque a sua temporalidade ela empurra sempre para a sepultura. O homem ele é temporal. Ele nasce, ele cresce e ele morre, e não há nada que possa ser feito para impedir isso. O homem, quando ele nasce, a partir do momento que ele sai do ventre da sua mãe e faz parte deste mundo, ele começa a ser empurrado de maneira lenta para a sua sepultura. Dia após dia, as suas células, os seus neurônios, a sua vida, ela vai se degenerando, ela vai acabando diante dos olhos de todos e, é claro, daquela pessoa que está vivendo o cotidiano diário dentro do seu próprio corpo, que somos nós. Veja bem como é interessante entender isso. Quando Moisés ele pede a Deus para que faça ele entender a contagem dos seus dias, ele pede também para que a finalidade seja uma só, para que ele pudesse alcançar um coração sábio. A Bíblia, a palavra de Deus, fala no livro de Provérbios que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Temer a Deus é entender o seguinte: temer a Deus é entender quem nós somos e quem Ele é. O que nós somos e quem Ele é. Como nós falamos no início, seres temporais, seres que morrem, frágeis, como o próprio Senhor Jesus disse uma vez, somos comparados à erva do campo, que de manhã ela cresce e à tarde ela é tirada do campo, do lugar, da sua raiz e jogada ao fogo. Essa é a nossa temporalidade, essa é a nossa vida. Para alcançar corações sábios é entender isso, é entender que a morte não é o fim, é entender que o fim de todas as coisas, ela depende única e exclusivamente daquilo que nós decidimos para a nossa vida. Entender de forma racional as coisas é uma maneira tola de pensar. Analisar toda a nossa vida de uma maneira racional, de uma maneira crua, de uma maneira filosófica, se podemos dizer assim, é uma maneira tola de se pensar. Porque a nossa vida, a nossa eternidade, aonde nós vamos passar, depende de nós, mas está na mão de Deus. E Ele pode oferecer para qualquer um de graça, independente por quais caminhos nós passamos durante toda a nossa trajetória de vida. A Bíblia fala que a única maneira de se chegar a Deus é através do arrependimento dos pecados, através do sangue de Jesus. E a temporalidade do homem ela é cortada totalmente, porque a Bíblia ela diz assim, olha, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Andar na luz é andar na velocidade da luz, é andar na velocidade fora do campo terreno, das 4 medidas humanas,
que é largura, comprimento, altura e o tempo, que nós falamos aqui, conforme toda a mensagem que nós falamos aqui. Então o homem ele define todas as coisas através de medidas humanas, mas a quinta medida ela fala de um tempo eterno. A quinta medida ela sai fora do Cronos, que é o tempo do homem, e ela entra no Kairos, que é o tempo de Deus, onde o tempo não é contado e onde não existe explicação científica, e humana e filosófica, e etc, 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 para explicá-la. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: não temos nada a oferecer, não somos nada, estamos neste mundo de passagem e na nossa racionalidade, às vezes vivemos 30, 40, 50, 60, 70 anos que seja. Para nós é uma quantidade enorme de tempo no Cronos, mas no Kairos é como se fosse um segundo. Porque a Bíblia fala que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia para Deus é como 1000 anos. Andar na luz é sair fora da temporalidade. Andar na luz é sair fora da racionalidade humana. Lembra da fórmula de Einstein? E é igual a mc ao quadrado? Ou seja, quando o corpo ele atinge a velocidade da luz, a matéria ela desintegra, ela não existe. Quando o homem ele consegue entender o projeto do Pai, andando na luz, que é onde na luz ele está, conforme a palavra diz, a razão ela não pode prevalecer. A razão ela não existe. Essa é a palavra que eu queria dizer. O fim de todas as coisas, ela para a razão, ela é de fato o fim de todas as coisas. Mas dentro da luz, dentro do projeto de Deus, se nós aprendemos a contar os nossos dias, se nós podemos entender o quanto nós somos limitados, o quanto nada somos, nós vamos entender o seguinte, que nós podemos sim alcançar corações sábios. E a sabedoria principal do homem é entender que a salvação em Cristo Jesus é o principal para as nossas vidas. Fica essa palavra, a paz do Senhor a todos.